A Frente Parlamentar da Agricultura Familiar realizou uma reunião para avaliar as prioridades de atuação do Congresso Nacional em meio à pandemia do coronavírus. Para os participantes, a necessidade de derrubada de veto presidencial ao auxílio emergencial de R$ 600 para os agricultores familiares, a prorrogação das dívidas rurais e o próximo Plano Safra são prioritários. Nós pautando os vetos, eu acho que a gente resolve o ponto mais crítico nesse momento, porque, como o próprio Wilson disse aí, foi uma votação muito importante, houve uma convergência muito forte no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, as duas votações. Então, para mim, Heitor, a gente poderia, viu, Tato, como você disse aí, tem que ser pragmático. O primeiro ponto, eu acho que nós temos que trabalhar para pautar o veto. Eu acho que nós precisamos de uma ação muito forte do Colégio de Líderes, especialmente, Zé Silva, você que participa, e os demais deputados, em pressionar o presidente para que coloque na apreciação esse veto. Não é simples colocar o Congresso para se reunir e votar derrubadas de vetos. Mas a gente precisa pressionar os líderes, conversar com o Rodrigo Maia, conversar com o presidente Davi do Senado, pressionar para que haja a reunião do Congresso e que sejam analisados os vetos. Prorrogação da dívida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais contraíram através, inclusive, do Pronaf. Não é que não queiram pagar, é porque não tem condições de pagar, porque se ele for pegar os animais dele agora, vender para pagar a parcela dele, ele vai ter um prejuízo enorme, porque ele vai vender a preço de banana, ele nem consegue, porque não tem feira, por conta do isolamento social, ele não consegue vender a produção dele. O Plano Safra, ele é muito importante para a agricultura familiar, do modo geral, a gente tem que voltar, e se Deus quiser, nesse ano a gente vai conseguir não só ele ser específico para a agricultura familiar, mas que venha atender a agricultura familiar, principalmente nessa situação que está passando o país hoje, não só o país, o mundo. Então, esse Plano Safra de 2020, eu acho que os deputados que estão aí nesse lançamento, a gente tem que fazer um esforço muito grande para que seja um Plano Safra diferenciado, com juros bem baixos, um acesso fácil, porque a burocracia para ter o crédito é muito difícil ainda. A gente sabe que os agricultores não conseguem ter um acesso ao crédito com muita facilidade. Então, esse olhar diferenciado agora no Plano Safra de 2020 tem que ter. A questão da regularização fundiária também foi considerada importante na questão do crédito, especialmente para os extrativistas da região norte. E aqui na região norte a gente tem muito extrativismo, precisa ter um olhar também nesses financiamentos para o extrativismo, uma canalização de recursos direcionada ao extrativismo. Um problema surgido com a pandemia foi o fechamento das feiras de produtos agrícolas nos municípios. Segundo o representante do Ministério da Agricultura, no entanto, as feiras podem funcionar livremente. Com a pandemia, a maioria dos municípios fecharam as feiras. E as feiras eram o ponto de comercialização da agricultura familiar nos municípios. Então, a gente tem hoje essa dificuldade sim, da agricultura familiar estar comercializando. A gente vê situações de pessoas perdendo a mercadoria e que não conseguem comercializar. Nós, já há mais de 30 dias, nós editamos aqui recomendações para o funcionamento das feiras da agricultura familiar. Né? E essas recomendações elas estão alicerçadas junto ao Ministério da Saúde e à Anvisa. Né? Então, eles têm o respaldo da saúde para o funcionamento. Né? Então, não é necessário que essas feiras, que os prefeitos fechem essas feiras.